Salve, salve, bem-vindo ao Código Fluente, a mais uma aula do tutorial onde a gente construiu um sistema de registro e autenticação de usuário com a funcionalidade de redefinição de senha, onde o e-mail é enviado para o usuário com um token e ele clica nesse link enviado para ele no e-mail, que vem com esse token na URL, e aí ele consegue redefinir essa senha. Esse sistema consiste de dois projetos, um back-end feito com Fiber, que é um framework para programação web com Golang, que é uma linguagem de programação, e o front-end foi feito com React e TypeScript. Eu coloquei na aula de Kubernetes aqui, ó, em DevOps, Kubernetes na aula passada, aqui, ó, mostrar para vocês. Essa aula aqui, ó, persistência e resiliência, eu mostro como fazer o deploy de forma totalmente automatizada em um cluster K8s, né, um cluster Kubernetes na DigitalOcean. Então quem quiser dar uma sacada, eu fiz algumas modificações no código lá para o repositório dessa aula. São repositórios diferentes dos repositórios dessa aula aqui específica, né? Lá eu criei um outro repositório, o projeto é o mesmo, são os mesmos, mas lá tem uma pasta também no repositório que é a pasta dos arquivos de DevOps, né, os arquivos do Terraform. Então quem quiser dar uma sacada é só vir aqui e seguir o tutorial. Aqui a gente vai fazer um deploy simples na mão, né, lá na plataforma render.com. Então a gente vai configurar as variáveis de ambiente na mão lá, a gente vai fazer o deploy, enfim, sem usar nada automatizado, né? A gente vai criar um MySQL gratuito. A Render também a gente vai utilizar só os recursos gratuitos, né? O MySQL a gente vai usar o FreeDB, mas se você quiser usar outro, fica à vontade. Eu vou usar aqui o FreeDB. E a funcionalidade para enviar e-mail, que a gente usou localmente o Mailhog para simular, a gente vai usar o Gmail, que também oferece um serviço gratuito, limitado a uma quantidade X lá de e-mail, que eu não sei quantos exatamente, mas tudo ok aqui para usar no tutorial sem problemas, né? Se você quiser usar qualquer outro serviço de e-mail, pode usar. Eu optei por usar o Gmail porque é gratuito e vai funcionar aqui perfeitamente. Essa aula deve ficar um pouquinho extensa porque a gente vai ver bastante coisa, mas vai valer a pena. Aqui são as redes sociais do Código Fluente, então sigam o Código Fluente aqui nas redes sociais para dar aquela força. Aqui a Scarlett Finch, que é uma cantora e influenciadora virtual que eu criei com IA. Ela tem 6 músicas também criadas com IA nas principais plataformas de áudio. Aqui é o Spotify dela, aqui as redes sociais dela. Aqui embaixo eu vou mostrar o canal dela. Aqui meu LinkedIn, para quem quiser me adicionar, meu GitHub, né, meus repositórios, códigos e tudo mais. Aqui links de plataformas de IA que eu deixo para vocês explorarem, aqui empresas de cloud, comunidades, e aqui os canais, né, no YouTube. Aqui o canal da Scarlett Finch, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então esse é o canal dela. Esse clipe aqui foi lançado agora esses dias. A música é Digital Essence e tem outras músicas também, só vocês darem uma explorada lá no canal, né? Deixar um pouquinho rolar aí a música, só pra vocês darem uma sacada e a gente começa a aula. E aí, curtiram? É isso, vamos pra aula então. Aqui tem outros canais aqui que eu tenho também. Esse aqui é uma banda, canal de backing track. Aqui ó, Pix para doações, lá embaixo também tem um link para doações, quem quiser ajudar aqui nos tutoriais, né, na manutenção aqui dos tutoriais. E vamos pro conteúdo. Então de cara já deixei aqui todos os links aqui do repositório do front-end na branch dessa aula, do back-end também na branch dessa aula, né, do deploy. O front-end acho que é 10 deploy, o back-end acho que tem aqui inclusive, ó, 18 deploy do back-end e 10 deploy do front-end. Então deixei aqui, ó, front-end, back-end, aqui o render, né, que a gente vai usar para fazer o deploy, a empresa de cloud, o FreeDB, onde a gente vai criar o nosso MySQL, e o Gmail, que a gente vai usar para enviar os e-mails para redefinição de senha
e a gente vai utilizar o serviço do Gmail e vai precisar criar a senha de app. A gente vai ver como é que faz isso. Todos esses links eu já estou com ele aqui, ó, abertos. Então, ó, branch 10 deploy do front-end, React Out. Branch 18 deploy do back-end, né? Aqui é o render, dashboard do render, numa conta que eu já tenho aqui. Aqui é o FreeDB, onde a gente vai criar uma SQL. Aqui é onde a gente vai criar a nossa senha de app do Gmail. Tá? Eu deixei todos os links ali. Aqui. Então você vai precisar criar uma conta lá na render, no FreeDB e no Gmail. Imagino que você já tenha, né? A única coisa que você vai precisar fazer é a autenticação de 2 fatores para poder conseguir gerar a senha de app, que é a senha que a gente vai usar aqui. Esta aula é um complemento do tutorial Fiber React, onde vamos aprender como fazer o deploy da aplicação desenvolvida usando o render.com, uma plataforma que oferece hospedagem gratuita e simplicidade no processo de deploy. Será um deploy simples, sem nada automatizado. Na aula 13 do tutorial de Kubernetes, no menu superior DevOps Kubernetes, aqui ó, DevOps Kubernetes, eu mostro como fazer o deploy em um cluster K8s na DigitalOcean, usando o Terraform para automatizar tudo. Branches. Para essa aula eu criei as branches 10 deploy do front-end e a 18 deploy do back-end para as mudanças no código dessa aula. Dá só um refresh aqui antes de ler o próximo parágrafo, que tem um erro de concordância aqui. Para o deploy estou usando as branches master de cada projeto, porque elas já estão iguais às versões de deploy de cada projeto. Isto é, elas já estão mergeadas, misturadas. Então a gente pode usar tanto a 10 deploy, que é a do front-end, ou a master do front-end, como a 18 deploy do back-end ou a master do back-end, porque já estão misturados, então tanto faz. Então antes de começar, né, se você seguiu o tutorial, vocês sabem que a gente está usando o Air como um hot reload para o Fiber, né, para o nosso back-end. Só que a gente não tinha esse arquivo de configuração do Air. E agora eu criei, só para ficar com tudo organizadinho, né, e já está nessa branch lá, já está salvo. E aqui tem a explicação desse arquivo. Esse arquivo aqui, air.toml, é usado para configurar o Air, uma ferramenta de hot reload para Go que recompila e reinicia o servidor automaticamente durante o desenvolvimento local, agilizando o processo de testes e ajustes no código. Ele define o diretório raiz, onde os binários temporários serão gerados, os arquivos e extensões monitorados e exclui diretórios irrelevantes, como vendor e tmp. Também limpa o terminal antes de exibir novos logs e remove arquivos temporários ao encerrar o processo. Isso melhora a produtividade, evitando a necessidade de reiniciar manualmente o servidor a cada alteração. Agora as mudanças para o deploy de fato, né? A parte do back-end. Configuração do servidor back-end Fiber Go. Então, melhorias no modelo Password Reset. Então, mudanças nesse arquivo aqui. Antes ele estava assim, né? Eu coloquei dessa forma, em vez de colocar o arquivo todo, né? Porque a gente já coloquei os links dos repositórios, então aqui eu só vou colocar, né, o que foi mudado, né? E para poder acelerar o processo da explicação do código, né? E talvez também fique mais claro. Então, antes estava assim, né? Só com esses 3 itens aqui na estrutura do Password Reset, e agora tem também essas outras coisas aqui, que é o Spires at, Created at, Update at e Deleted at. Então o modelo foi aprimorado para incluir novos campos e funcionalidades que garantem maior robustez e compatibilidade com o banco de dados. Agora ele suporta expiração automática de tokens, rastreamento de criação e atualização dos registros e permite soft deletes para auditoria sem remover os dados fisicamente. As tags do GORM foram configuradas para evitar valores nulos, definir limites de tamanho e garantir unicidade no banco.
tornando o modelo mais alinhado às boas práticas e preparado para operações mais complexas. Além disso, a renomeação de ID para ID, as duas letras em maiúsculo, né, I e D maiúsculo, segue as convenções de nomenclatura do Go, melhorando a legibilidade. Agora as melhorias no main. Então, ó, coloquei sempre esse antes e depois, né? Adição de configuração dinâmica de porta, implementação completa de cores para produção. Então antes ele estava assim, né? Basicamente isso daqui, né? Que ali em cima são os imports. E agora a gente colocou, ó, configuração de cores dinâmica. Isso aqui tudo. Configuração de porta também de forma dinâmica. E é isso aqui, ó. As mudanças tornam o código mais flexível para diferentes ambientes. A configuração cores agora é dinâmica, permitindo origens válidas de maneira mais abrangente, incluindo métodos e cabeçalhos específicos usados em ambientes modernos de APIs. Isso melhora a compatibilidade com sistemas externos. A configuração da porta foi alterada para utilizar uma variável de ambiente, port, que é uma prática comum em plataformas como o render.com. Se a variável não estiver definida, a aplicação usa 3000 como valor padrão, garantindo compatibilidade com o ambiente local e produção. Essas alterações refletem a necessidade de adaptar o aplicativo para deploy em diferentes serviços sem exigir alterações manuais constantes. Melhoria de conexão e gerenciamento de banco de dados. Carregamento condicional do arquivo .env, desenvolvimento versus produção, melhor tratamento de erros, logs mais informativos. Então, ó, aqui o condicional do .env, os logs. As principais alterações foram a restrição do carregamento do .env a ambiente de desenvolvimento e a introdução de uma função migrate. A migrate recria a tabela password reset, essa função aqui, ó, quando necessário. Atualiza a estrutura do banco e fornece logs detalhados para depuração. Isso garante compatibilidade entre o código e o banco mesmo após mudanças no modelo. Melhoria nas rotas da aplicação. Foi adicionada uma rota de verificação de saúde, a Health, para monitorar o status do serviço e facilitar diagnósticos. Cadê? Essa rota aqui, ó. Isso aqui. Tem a rota para direcionar o token, que é essa daqui, ó. Introduzido uma rota para redirecionar tokens de redefinição de senha para o front-end, utilizando a variável de ambiente front-end URL para maior flexibilidade e integração. Cadê? Health, essa rota aqui do token. Melhor tratamento de erros para cenários onde o front-end URL não está configurado, com mensagens claras e adequadas para facilitar a depuração. Essas melhorias tornam as rotas mais completas, confiáveis e integradas, além de facilitar a manutenção e a experiência do usuário final. As alterações no arquivo routes.go foram feitas para adicionar duas novas funcionalidades que melhoram o gerenciamento do sistema e a integração com o front-end. Primeiramente, foi adicionada uma rota de verificação de saúde, Health. Essa rota serve para fornecer informações básicas sobre o estado do serviço, como se ele está ativo e qual versão está rodando. Isso é útil tanto para o monitoramento automatizado quanto para diagnósticos rápidos. Além disso, foi criada uma nova rota para redirecionar tokens de redefinição de senha, o /reset/token, para o front-end. Essa mudança foi necessária para facilitar a integração entre o back-end e o front-end, garantindo que o token gerado pelo back-end seja usado corretamente na página de redefinição de senha do front-end. Essa funcionalidade depende da variável de ambiente front-end URL, que precisa estar configurada corretamente para que o redirecionamento funcione.
Essas mudanças foram feitas para melhorar a robustez, o diagnóstico e a experiência do usuário ao navegar pelo sistema. Melhoria na gestão e validação de tokens de redefinição de senha. O arquivo é o forgotservice.go dentro da pasta service. Então a gente tinha esses imports que antes estava assim. Aí a gente aumentou aqui o número de imports, que a gente está usando mais coisas. Antes ele estava assim, né? Bem mais simples. Aqui já está com o Gmail, ó. Antes aqui a gente estava rodando localmente com o Mailhog. Isso aqui é a montagem, ó, do e-mail, enviando o token. Ó. Use o link para redefinir sua senha. Aí vem o link mais o token, /reset / o token. O reset, isso aqui é o forgot, né? O reset, ele estava dessa forma aqui e ele ficou assim, ó. Tem o Spires at, que não tinha, várias outras coisinhas aqui. E é isso. Então tem o antes e depois para vocês darem uma comparada. Eu vou explicar aqui textualmente o que é que ocorreu aí de mudança, né? O arquivo forgotservice.go evoluiu de uma implementação básica para uma solução mais robusta de recuperação de senha. Originalmente, usava um servidor de e-mail local e fazia verificações simples de token. O envio de e-mail era feito sem formatação adequada e com URL hard-coded para localhost. A nova versão introduz expiração de tokens, usando timestamps para limitar a validade do link de recuperação. O sistema de e-mail usa o Gmail com autenticação apropriada via variáveis de ambiente, melhor formatação da mensagem e URLs dinâmicas. Tratamento de erros e logs foi aprimorado em todo o código, facilitando o debug em produção. A verificação de tokens também ficou mais segura, incluindo validação de expiração antes de permitir a redefinição de senha. E essas mudanças tornaram o sistema mais seguro e profissional, mantendo ainda a simplicidade do código original. Configuração de variáveis de ambiente aqui para o back-end. Então aqui a gente tem um exemplo de um arquivo .env. Nesse arquivo .env ele só tem serventia localmente, né? Mas a gente usa ele como uma referência até para a gente criar as variáveis de ambiente em produção, né? Então aqui é um .env só de exemplo. Esse arquivo não, quando a gente dá um push para o GitHub, ele não sobe, né? Porque a gente não vai querer que as credenciais da gente fiquem expostas, né? Então esse arquivo ele fica no gitignore, que é para não subir para o GitHub na hora de fazer o push. Em produção a gente vai criar essas variáveis lá na mão, lá no render. A gente vai ver isso na prática. Agora vamos para o front-end, né? As mudanças da parte do front-end que a gente precisou fazer para deixar mais profissional e mais robusto, né? Para funcionar em produção. Então antes o app.tsx ele estava assim e o depois tá aqui, ó. Essa função aqui, ó, start health check, a gente vai criar ela aqui, ó, numa pasta, né, utils, e a gente vai criar ela aqui dentro, tá? Essa função é pelo seguinte: a gente está utilizando os serviços gratuitos vai usar, né, o serviço gratuito do render.com. Só que quando você sobe o teu servidor, né, o seu back-end, quando a gente subir para lá e ele ficar inativo por um determinado tempo, que eu não sei exatamente quanto, ele desliga o servidor. Então quando você fizer um novo acesso, ele leva até, acho que quase 1 minuto, né, para voltar, né, para acordar aquele servidor e aí você conseguir fazer a tua aplicação rodar normal, né, mais rapidinho. Você faz um login, ele já loga, né? Porque se você tiver com a tua aplicação parada
durante um determinado tempo e o servidor estiver dormindo, na hora que você der um login, por exemplo, né, com o usuário que você já cadastrou, você já registrou, ele demora um tempo até acordar lá o servidor, porque como é um serviço gratuito, então isso daqui a gente está simulando algumas chamadas para evitar que o servidor durma. Não sei nem se isso vai funcionar de fato, mas eu fiz, né? A gente fez aqui no código. Então o app está assim, ó. O que mudou? O código foi aprimorado com a adição de um efeito, né, de um user effect, para chamar o health check, que utiliza a função start health check para monitorar a disponibilidade do back-end e identificar falhas rapidamente. Além disso, foi configurado o Axios para usar credenciais automaticamente, with credentials, e uma URL base dinâmica, né? A gente está usando, vai pegar da variável de ambiente que a gente vai criar lá no render, né? Tem o effect, né? O user effect de autenticação. O efeito de autenticação agora valida o JWT armazenado no local storage e utiliza headers personalizados para obter os dados do usuário de maneira segura, garantindo que o estado da aplicação reflita o status de autenticação corretamente. Agora o reset, melhoria no fluxo de redefinição de senha e validação de dados, reset.txt. Então antes ele estava assim, e agora a gente fez as modificações para que fique dessa forma. A gente tinha esse if aqui, comparando as passwords, né? E agora a gente inseriu vários outros testes aqui, ó, tamanho do password. Então ele não admite que seja um password menor que 6. Ele continua a verificação aqui se são iguais. Antes a gente tinha esse redirect assim dessa forma. Aqui ele colocou aqui, ó, password reset, né, uma mensagenzinha, né, redirecionando para o login, né, só para ele colocar na tela enquanto ele não redireciona isso daqui. E aqui, né, a gente tem o loading e set loading, que adiciona o estado para o carregamento, que a gente não tinha isso, estava assim antes, ó. Então a gente tem esses dois estados aqui, ó, do error, né, set error, que não tinha, ó, que a gente está usando aqui, ó, set error. É isso, tá aí o antes e o depois, ó. O que mudou? A lógica de validação foi significativamente aprimorada para incluir verificações adicionais, como token ausente ou inválido e validação de senha com um tamanho mínimo. Foram adicionados estados de carregamento, loading e error, para melhorar o feedback ao usuário. Além disso, a estrutura de redirecionamento foi atualizada para incluir uma mensagem de sucesso antes de redirecionar o usuário. Melhoria no processo de registro e tratamento de erros. Agora o register.txt. Então antes, depois, colocou aqui, ó, with credentials como true, headers. Aqui estava igual, isso aqui que não tinha, né? A gente só tinha esse console log, agora esse console log com mais esses dados aqui depois. A gente não utilizava o redirecionamento manual, não era utilizado, e agora a gente redireciona aqui para o login, né? Na hora que a pessoa faz o registro, né, ele já é redirecionado para a página de login. Aqui tinha o erro aqui de falha no registro, que estava só dessa forma aqui, bem simples. E agora a gente colocou várias outras coisas aqui nesse catch. E tem o return. Colocou esse alert aqui também. Então, o que mudou? O código foi refatorado para utilizar uma URL de API configurável através de variáveis de ambiente, permitindo maior flexibilidade entre ambientes. Cadê?
porque antes estava assim, ó, hardcode. Agora a gente está pegando aqui, ó, API URL, que está vindo através da chamada da função essa função, deixa eu mostrar no código. Aqui, ó, get API URL. E na verdade nem tá daquele jeito, tá assim, ó, tá pegando aqui, ó, no API URL. Ah não, é aqui, ó, na linha 34, aqui, ó. Ó, API URL, get API URL. Ó, o response aqui. Essa parte aqui. Enfim, aqui tinha esse console log simples, esse console log mais completo, registro bem sucedido. Enfim, são essas coisas aqui, né? Basicamente logs. Aqui tem essa verificação aqui, ó, com o erro, né? Se houver um erro, aí ele vai renderizar isso aqui na tela com a code alert, né? Alert danger, hold alert. Isso aqui são classes, né? CSS. Então o que mudou? O código foi refatorado para utilizar uma URL de API configurável através de variáveis de ambiente, permitindo maior flexibilidade entre ambientes. A lógica de redirecionamento foi simplificada com o uso do Navigate. Também foram adicionados estados de erro para informar ao usuário problemas durante o registro e melhorias no log detalhado das respostas da API para depuração. Agora, melhoria no processo de login e gerenciamento de token. Agora, login.tsx. Então, a gente está tirando esse hardcode localhost porta 3000 para pegar de uma variável. Nessa variável, ela recebe o valor de uma chamada da função get API URL. Eu vou mostrar no código aqui, ó, a gente tem get API URL, ela está sendo usada aqui na linha 26, é o que a gente está vendo lá, né, no post. Mas a chamada da get API URL na linha 19. Aqui, ó, linha 19 a gente está chamando get API URL, atribuindo o retorno à API URL, e ela vem ali da linha 7, que é o corpo da função getAPI-URL. Então ela pega a variável de ambiente, né, lá do render, ou localhost 3000 quando está rodando localmente. Na render ela pega do React App API URL, né, e atribui aí a essa variável API URL. Então, de cara, a gente tem essa mudança aqui, né? E deixa eu ver mais aqui. Set login true, set redirect true. Isso aqui continua igual. Então vamos ver o que mudou. O que mudou? O gerenciamento de tokens foi melhorado, com tokens sendo armazenados no local storage e configurados nos headers padrão do Axios para autenticação e futuras requisições. A lógica de resposta foi refinada para lidar com diferentes cenários de erro e limpar os dados locais em caso de falha no login. Então essa parte dos tokens sendo armazenados no local storage e configurados nos headers padrão do Axios é essa parte aqui, ó. Tá, isso aqui. E o set login true e o set redirect true a gente já tinha aqui. Melhoria no processo. Isso aqui tá errado, deixa eu mudar isso daqui. Dá um refresh aqui que eu mudei aqui. Melhoria no processo de recuperação de senha e feedback ao usuário, forgot.sx. Então antes a gente tinha o post dessa forma aqui, e agora a gente colocou o with credentials true, headers,
Esse aqui, nada disso tinha. Colocamos esse set notify, que é o estado do notify, que é modificado usando o set notify. E agora a gente tem o set notify utilizando dessa forma aqui, ó, fazendo o casting, né? E a gente tem agora também o load e set loading, que não tinha. O que mudou? As mudanças feitas no arquivo forgot.tsx focam na melhoria da experiência do usuário durante o processo de recuperação de senha. A atualização aprimora o tratamento de erros, o feedback visual ao usuário. Esse negócio do feedback visual ao usuário é isso aqui, ó, loading, né? Enquanto ele está mudando alguma coisa no estado, ele tem como se fosse aquelas avisando que está carregando, né? Às vezes pode ser uma animação em vez de algo escrito, né? É isso. E adiciona suporte a configurações globais, como o uso de uma base URL dinâmica para API e um estado de carregamento enquanto a operação está em progresso. O estado de carregamento é isso aqui. É isso. Então, aviso no render, aquilo que eu falei, né? Quando a gente abrir lá, a gente vai ver isso em inglês, nessa mensagem. Sua instância gratuita ficará inativa devido à inatividade, o que pode atrasar as solicitações em 50 segundos ou mais. Então, para solucionar isso, eu criei esse arquivo que ele vai ficar fazendo chamadas no endpoint API Health a cada 10 minutos, né, para tentar evitar, eu não sei exatamente quanto tempo que eles desligam, né, botam o servidor para dormir. Eu coloquei 10 minutos, né, com esse cálculo aqui. Eu não fiz o teste para ver se vai deixar realmente o servidor. Aí você pode fazer o teste também, diminuir esse tempo, né, deixar de 5 em 5 minutos, talvez, né, se não funcionar. Enfim, tem que testar. Mas o propósito desse arquivo é esse, né? De vez em quando ele vai lá, faz uma chamadinha ali só para o servidor, né, manter acordado. Né, uma gambiarra, na verdade. Então é isso, eu nem vou ler isso daí porque já expliquei para vocês. E a gente chama esse arquivo, né, essa função, né, o check service health, no app.tsx dentro de um user effect, né? Vamos voltar aqui rapidinho só para mostrar, deixa eu ver. Cadê o app aqui? É aqui, ó, depois, é aqui, ó. A gente tá chamando ela aqui, a gente importou aqui, ó. Tá na pasta úteis, health check. Então vamos voltar lá pro aviso. Já foi, já expliquei. Agora, outras mudanças necessárias para o deploy. A gente vai criar esse arquivo aqui dentro da pasta public. O arquivo é _redirectors. Então o arquivo redirects dentro da pasta public é uma abordagem comum em aplicações React para lidar com roteamento no lado do cliente. Criamos este arquivo porque quando implementamos uma single page application, que é o caso do React, todas as rotas precisam ser redirecionadas para o index.html, permitindo que o React Router gerencie a navegação internamente. No nosso caso, configuramos com *** espaço index.html espaço 200, indicando que qualquer rota deve servir o index.html com status 200. Isso é especialmente importante para funcionalidades como o reset de senha, onde o usuário acessa URLs diretas como essa. Sem essa configuração, o servidor tentaria encontrar um arquivo físico correspondente a essa rota, resultando em um erro 404. _redirects, ele vai ficar assim. Eu vou até trocar essa barra aqui que ela está invertida. Pronto.
Redirect and Rewrite Rules no Render.com. No Render.com, configuramos as Redirect e Rewrite Rules de forma similar, mas através da interface gráfica da plataforma. A gente vai definir a regra /*, ela redireciona para o index.html, garantindo que o React Router possa gerenciar essas rotas adequadamente. A diferença é que essas regras são processadas no nível do servidor do Render.com, antes mesmo do request chegar à nossa aplicação. Embora pareça redundante ter ambas as configurações, isso nos dá uma camada extra de segurança. Se uma falhar, a outra serve como backup. Além disso, enquanto o _redirects é processado durante o build da aplicação, as regras do Render.com são processadas em tempo de execução, oferecendo mais flexibilidade para ajustes sem necessidade de novo deploy. Essa dupla abordagem se mostra especialmente útil no nosso sistema de reset de senha, onde precisamos garantir que o token chegue corretamente ao front-end, independentemente de como o usuário acessa a URL. O _redirects garante a funcionalidade básica, enquanto as regras do Render.com nos dão controle adicional sobre como os redirecionamentos são tratados em produção. O uso do arquivo _redirects na pasta public, junto com o redirect e rewrite rules do render, não é apenas uma questão de redundância técnica, mas também uma estratégia inteligente para portabilidade. Ao mantermos o arquivo _redirects em nosso código, estamos essencialmente documentando e preservando nossas regras de redirecionamento de forma independente da plataforma. Isso significa que, se no futuro precisarmos migrar nossa aplicação para outros serviços de hospedagem, como Netlify, Vercel ou até mesmo um ambiente Kubernetes próprio, grande parte da configuração de rotas já estará pronta e versionada no código. Esta portabilidade é especialmente valiosa em um cenário empresarial onde mudanças de infraestrutura são comuns. Por exemplo, o arquivo _redirects é nativamente suportado pelo Netlify e mesmo em plataformas que não o suportam diretamente, ele serve como documentação clara de como as rotas devem ser configuradas. Enquanto isso, as regras configuradas no painel do render garantem o funcionamento imediato na nossa infraestrutura atual. Essa abordagem híbrida reflete uma boa prática de DevOps, nunca ficar totalmente dependente de uma única plataforma ou solução. Mantendo nossas configurações de roteamento tanto no código do _redirects quanto na plataforma do Render.com, garantimos flexibilidade para mudanças futuras com mínimo esforço de reconfiguração. Então agora o primeiro passo é criar o banco de dados. A gente vai acessar aqui o FreeDB, criar a conta. Eu vou fazer isso aqui, nesse perfil aqui, que eu não tenho conta ainda. Aqui eu vou botar, deixa eu ver que perfil é esse, Fiber React Tutorial. Ele tem uns anúncios aqui que ficam, então deixa eu copiar esse e-mail. Aqui eu vou botar, criei aqui a minha senha, vou botar aqui Fiber Tutorial. Não pode ter espaço, então aqui não pode ser assim, vou botar junto. Vamos aqui para a caixa de e-mail, o e-mail aqui para verificação, vamos verificar. Tá aqui qualquer coisa. Fiber Tutorial Submit. Pronto. Fica pipocando aqui os anúncios do Google Ads. Só fechar. E aqui a gente vai criar o DB. Primeiro a gente cria o DB, a gente vai dar um nome. Colocar OutSystemDB, acho que ficou
grande, vou tirar esse DB. OutSystem, create, criou aqui, ó, só que ele coloca o prefixo, ó, FreeDB underline e o nome que a gente tinha dado, OutSystem. Agora a gente vai criar o user. Já pipocou aqui um anúncio. Fechar. O user a gente pode chamar de out user. Out user, né? Só que ele coloca também aqui o FreeDB underline como prefixo. Então a gente já tem o banco criado e aqui a gente tem o pass, né? O password. Então a gente vai ter a string de conexão assim, ó, né? db_dsn. A gente vai criar essa variável. Aqui a gente vai colocar o user, que é esse cara daqui, né? Então eu vou copiar. Eu fiz melhor. Coloquei aqui o exemplo. Então ó, a gente tem o usuário antes dos dois pontos, que é esse usuário aqui, ó, FreeDB out user. Aqui, ó, FreeDB out, aliás, aqui, ó, database user, FreeDB out user. Dois pontos, aí a gente tem a senha, tá aqui, ó. Depois de dois pontos, né, a gente tem a senha, tá aqui a senha. Até aqui, antes do arroba. E aqui o nome do banco. FreeDB OutSystem, aqui, ó, FreeDB OutSystem. Isso foi só para mostrar como é que monta a string de conexão para esse banco que a gente acabou de criar aqui no FreeDB. Essa string lá que eu mostrei é essa daqui, ó. Usuário, a senha, aqui é o host que já está certinho e a porta. É assim que deve ficar, né? Para o caso do FreeDB. Se for usar outro serviço de banco de dados, aí você tem que mudar isso. E aqui o nome do banco, né? O resto fica igual. Agora o segundo passo, criar a senha de app Gmail. Para isso você tem que ter a autenticação 2 fatores ativada. Então eu deixei o link aqui direto. Aqui eu vou clicar em continuar. Ele pede o PIN. E aí ele vai cair aqui nessa página. Eu vou criar um aqui de teste. Eu já tenho criar. Eu vou criar outro aqui. Depois eu destruo. Vou botar só OutSystem. E aí ele vai gerar uma senha assim, ó. 4 letras, espaço, 4 letras, espaço, 4 letras, espaço, 4 letras. E aí você salva essa senha em algum lugar. Eu vou salvar aqui no meu .env local, porque essa senha aqui eu vou destruir ela depois, nessa senha de app. E a gente vai atribuir essa variável gmail underline app underline password, tá? A gente vai criar essa variável lá na render, quando a gente fizer o deploy, e vai atribuir esse valor aqui. No meu caso, né? A senha essa daí, de vocês vai ser diferente, é claro. Agora a gente vai criar a conta lá no render. Vamos fazer isso. Eu já tenho uma conta ligada a um e-mail. Eu vou criar nesse e-mail que eu ainda não tenho conta, só para mostrar como é que cria. É bem fácil. É só clicar aqui nesse link. A gente vai cair aqui, ó, render.com. Vamos clicar aqui em Get Started. Aqui vamos clicar em Google. Tem as outras opções, GitHub, GitLab, aqui, admin, continuar. E pronto, a gente já está aí no dashboard do render.com. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aqui eu coloquei todo o passo a passo, ó. A gente vai clicar em New Web Service e conectar o repositório no GitHub. Vamos fazer isso. Então, New Web Service. Ó, vamos conectar aqui, ó, GitHub. Conectei aqui, né, o meu GitHub. Agora eu vou ter que autenticar no meu celular aqui. Pera aí. Ó, depois que eu conectei ao meu GitHub, né, ele pegou o meu outro usuário, né, que eu liguei, que eu criei ligado a essa conta aqui no render.
Mas aí você vai, ó, não tem nenhum projeto, eu tinha os projetos, esses projetos aqui já deployados, mas eu deletei para a gente criar aqui do zero. Então, ó, New Web Service. E aqui eu vou conectar a esse, você vai pesquisar aqui, né, nos seus repositórios, ou se quiser pode pesquisar no meu, porque esse repositório é público. Aí você vai digitar aqui Fiber Tutorial, enfim, como já está aqui, ó, eu vou só selecionar e vou mandar conectar. O repositório é código fluente Fiber Tutorial, né? Então aqui Language Go, ele já detectou automaticamente. Aqui eu poderia escolher a branch 18 deploy, mas eu vou deixar na master porque ela já está mergeada, tá igual, né? A 18 deploy tá igual a master, né? Eu já fiz o merge. Aqui a gente pode deixar como tá. O build command a gente pode copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui. E o start command vou copiar aqui, Ctrl C. Acho que basicamente é isso. Aqui vou escolher free. Depois a gente cria as variáveis. Eu vou criar logo a do banco de dados porque a gente vai precisar dela. Vou criar logo todas as variáveis que a gente vai precisar. Esse daqui. Tá faltando uma que é o front-end URL. Mas tudo bem, vamos por etapas. Vamos essa aqui primeiro. É a string de conexão com o banco. Lembra que eu já fiz aqui, ó. Vou copiar. Vou colocar aqui em velho. Então, ó. Aqui é o nome do banco. É porque não dá para ver direito aqui. Aqui é o user e aqui é a senha. Depois de 2 pontos, antes do arroba, TCP, enfim. Então, vamos adicionar outra. Vamos logo aqui para o Gmail. Gmail, e aqui é o meu e-mail, que eu tenho a autenticação ativada, autenticação 2 fatores, né? Vamos adicionar outra. A outra é a senha de app do Gmail. O valor é esse aqui, ó. É porque eu não dei concluído, porque se eu der concluído ele vai fechar aqui. Por isso que eu salvei aqui no .env, né? Porque esse arquivo não vai subir para o GitHub, então eu vou copiar, depois eu vou deletar essa chave, então não tem problema vocês verem. É exatamente essa daqui, né? E vou colocar aqui o valor. Vamos colocar aqui o JWT Secret, e aí você pode escrever qualquer coisa. Eu vou colocar isso aqui só porque eu vou copiar aqui mais rapidinho. Você pode escrever qualquer coisa aqui. Eu acho que por enquanto só com essas aqui a gente pode fazer o deploy. Esse app URL a gente cria depois, que é a URL que vai ser gerada. Eu vou criar também esse port 10.000. Porta 10.000, beleza. E vamos dar o deploy e ver o que acontece. Ó, aquele aviso que eu coloquei em português lá, dizendo que se ficar inativo, o servidor dorme e demora mais ou menos 50 segundos ou mais, né, para ele acordar e continuar a servir a sua aplicação. Então vamos ver aqui. Dá um pause aqui enquanto ele faz esse deploy. Se der algum erro, a gente vê o que é que houve. Se não, a gente segue. E deu um erro, ó, ele não encontrou, né, o go.mod no diretório atual. Enfim, acho que é ligado ao comando de build. E
eu acho que é porque aqui a pasta está em código fluente Fiber Tutorial, mas o main ele está dentro da pasta Fiber Project. Aqui ó, o main, tá vendo? GoMod, o main. Então eu tenho que entrar nessa pasta Fiber Project para rodar o build. Então aqui, acho que é Settings. Vamos mudar aqui esse comando aqui, ó. Vamos colocar esse comando aqui, ó. Vamos editar. Primeiro a gente vai entrar na pasta Fiber Project e aí executar o build, né? Go build -o e aqui, ó, barra main espaço e ponto. Então vamos dar um save. Ele começou a fazer o deploy. Acho que agora vai. Vamos lá, já buildou. Deploying. Vamos lá, fazendo as migrates. Então já conectou com o banco. Tem um print ali. Pronto. Your service is live. Seu serviço está vivo. Vamos dar aqui um clique na logo do render. Tá aqui, ó, deployado. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui uma outra variável de ambiente. Vamos editar. É o app URL e o valor vai ser a URL do nosso back-end. E a gente vai criar depois que a gente fizer, vou dar aqui, ó, save, rebuild and deploy. Depois a gente vai criar o front-end URL, né, que é a URL do nosso front-end que a gente vai deployar daqui a pouco. Tá? Vamos clicar aqui para Events. Ó, ele entrou em processo de building, porque eu coloquei aquela variável e salvei, né? Então ele está deployando de novo, só por causa daquela variável que eu criei. Está deployado. Agora vamos para o nosso front-end. Vai ser aqui, ó, New Static Site. Aqui eu já tenho o repositório aqui no meu GitHub. É só clicar. Você, se for no GitHub de vocês, se o repositório você tiver clonado e subido para o repositório lá para o GitHub de vocês, vocês vão pesquisar aqui pelo repositório. O meu já está aqui. Só vou clicar aqui e dar um connect. Ele vai cair naquela página que a gente precisa preencher, né? O root directory a gente deixa assim. Aqui a gente vai rodar npm install e npm run build. Publish directory é build mesmo. Aliás, o build comando eu coloquei aqui, até aqui, ó. O build command eu vou dar assim, ó, porque eu tive problema com a versão do TypeScript aqui no render. Então eu vou rodar dessa forma. Você pode até tentar assim, ó, assim, ou da forma como eu mostrei lá, mas eu vou rodar dessa forma porque deu certo aqui nos testes. Você pode tentar assim, se der problema. Comigo aqui deu, então eu vou forçar o TypeScript para essa versão aqui. Então eu vou rodar dessa forma, isso ali para evitar conflitos de bibliotecas e tudo mais. Eu vou criar uma variável aqui também de ambiente, que é essa daqui, ó. E o valor é a URL do nosso. Deixa eu abrir aqui em outra aba, porque é a URL desse nosso back-end aqui, ó. Essa URL aqui, ó. Vou copiar, vou voltar aqui, ó, na outra aba, e aqui
eu vou colar o valor dessa variável aqui, ó, React App API URL. E aqui é o endereço do nosso back-end, tá? Então, vou dar um deploy static site. E deu problema no comando de build. O problema foi que quando eu copiei aqui do meu site, isso aqui eu coloquei traço, mas a formatação transformou num traço só, grande. A mesma coisa aqui, depois eu corrijo isso. Vou colocar dentro de um bloco de código para evitar esse tipo de coisa. Mas na verdade tem que ser menos, né? Legacy, pair, deps, né? Então a gente tem que corrigir isso daqui. Então aqui, ó, a gente vai corrigir. Opa, esse legacy aqui, tem um outro aqui. Pronto. Agora vamos ver se vai. Ó, já está rodando aquele comando que deu problema, ó. Menos legacy pair deps e o outro também, o install, né? Primeiro o TypeScript, depois, opa, deu problema. Vamos dar uma olhada aqui nos settings de novo. A build aqui. Faltou um build aqui no final, ó. npm run build. Eu acho que é isso. Salvar. Corrigir aqui, ó. Coloquei numa célulazinha de código para evitar dois traços serem interpretados como aquele traço maior, né? E aí fica mais fácil vocês copiarem e colarem. E aqui também, né? Que tinha faltado aqui o build aqui no final. npm run build. Vamos ver lá como é que tá. E ó, já tá funcionando, deployado. Ó. Vamos ver aqui. Vamos acessar. Funcionando. Eu não tenho nenhum usuário ainda registrado. Eu vou criar um aqui. Chamar de Fluent Code. O e-mail. É o e-mail que eu tenho. Criar aqui um password. Vou dar um register. Deixa eu dar um F12 aqui. Como o app está dormindo, né, o back-end, ele está demorando a seguir aqui no processo. Acredito que seja isso. Deixa eu tentar de novo aqui, registra. Olha lá, deu erro de acesso. Eu acho que pode ser porque a gente não criou a variável aqui no back-end, ó. Vou selecionar o back-end. Aqui, ó, código Fluent Fábio Tutorial Environments e vou criar aqui front-end URL.
E o valor vai ser cadê o nosso front-end? Essa URL aqui, ó. Aí ele vai rebuildar o back-end, ó, tá deployando, tá vendo? E aí quando completar, a gente faz o teste de novo aqui. Deixa eu dar um... Pera aí. Deployado, a gente pode testar de novo. Pera aí. F12 aqui. Ah, esse e-mail já existe. Então ele criou esse registro. Não sei exatamente porquê, né? Ele deu erro agora. Vamos tentar logar com esse cara. Vamos ver se vai. Fazendo requisição de post para o login. E ó lá, deu certo. Então ele criou esse usuário. Vou tentar criar um outro para ver se agora vai. Vou dar um logout. Register. Eu vou... Peraí. Preencher aqui com o e-mail que existe. Botei uma senha aqui. Ah, agora funcionou. Tá vendo? Ó, registro bem sucedido. Redirecionou aqui pro login. Eu vou logar aqui com esse cara que eu criei agora, que foi esse daqui, ó. E aqui foi a senha que eu criei. Então era isso mesmo, tava faltando aquela variável. Olha lá, High Fiber Tutorial. Beleza, tá funcionando. Vou fechar aqui. Então, o que estava faltando era a gente criar aqui no nosso back-end aquela variável. E aí ele estava negando acesso. E aqui ele sabe que essa URL aqui, né, o front-end URL, é esse cara daqui. Aí ele não cria problema de acesso. Tá funcionando. A gente pode testar agora. Aqui, ó, logout. O forgot. Eu vou pedir para ele relembrar, né, para redefinir essa senha aqui. Então, ó, vou colocar aqui o e-mail que eu quero redefinir a senha. Ó, send reset instructions. Olha lá, tá dizendo que mandou o e-mail. E já mandou mesmo, tá aqui, ó. Aqui, ó. k8s.fluentcode@gmail.com. E ó o token aqui no final. Vou clicar aqui pra gente redefinir a senha. Como not found? Faltou uma coisa. Vamos seguir o tutorial. A gente tem que fazer o seguinte.
cadê? Eu não coloquei aqui, é mais pra cima. E a gente pulou, na verdade. Deixa eu ver. Se eu não coloquei, eu tenho que colocar isso. Aqui, ó. Redirect e Rewrite Rules do render. A gente vai fazer o seguinte. A gente pulou. A gente tem que criar esse cara. Aliás, criar esse cara não. Esse aqui a gente já tem, né? Com esse conteúdo. A gente tem que fazer isso no painel mesmo do render. A gente vai definir a regra assim. Redirecionar para isso daqui. Dessa forma aqui, ó. Vamos aqui. A gente vem... Vamos aqui, render. Deixa eu fechar isso aqui. A gente tem que vir aqui, React Out. Aqui, ó, Redirects e Rewrites. Aqui vamos adicionar uma regra. Opa. Essa regra aqui, barra asterisco. Tá aqui, barra asterisco. Destination index.html e aqui, ó, rewrite, save, e a gente pode dar um clear build cache and deploy, e ele vai redeployar aqui, ó, o front-end, o React Out. Ó, já redeployou. Deixa eu vou dar um login, forgot password, reset. Ele vai mandar aqui. Aliás, não aqui. Vou até fechar aqui por enquanto. Nessa conta aqui, ó. O que houve? Acho que eu ainda coloquei errado ali. Deixa eu deletar isso aqui. Aqui eu acho que tem que botar o barra save. Então redeploy. Eu vou esperar acabar. Deployou. Dá um Ctrl F5 aqui. Login. Forgot. Agora sim. Eu vou redefinir a senha. Dá um F12 aqui e deu token expirado. Olhando aqui no log do back-end aqui, ó, deixa eu mostrar aqui como é que chega aqui. Ó, back-end logs. E aqui, ó, erro ao passear data de expiração. Então alguma coisa no passe. Eu já tinha tido problema testando antes de montar a aula e já tinha conseguido resolver isso, né? O app estava funcionando perfeito e não sei porquê, porque eu não mudei nada no código, né? Tá dando esse problema de novo. Então acho que eu vou mudar o código do back-end, deixar ele mais robusto para ele testar vários tipos aqui de formatos de data para tentar ver se ele não dá esse problema, tá? Então peraí, mudei aqui o forgot service. Agora a gente tem essa lista aqui de formatos de data, né? Então contém os possíveis formatos de data que podem vir do banco. Essa parte aqui tenta passear a data usando diferentes formatos, né? Enfim, eu vou fazer aqui eu troquei a ordem também, botei o forgot para baixo. Eu vou fazer o deploy dessa forma aqui para a gente tentar de novo. E se funcionar,
direitinho, eu faço as modificações lá no post, né? Eu vou dar aqui um git status, eu vou dar um git add ponto git commit, que eu já, na verdade, já tinha dado, e o git push, que eu também já dei, então já tá lá, já tá inclusive deployando, é porque não pegou aqui no vídeo, mas tudo bem, pronto. Então eu fiz as modificações, dei um git add ponto git commit com a mensagem, tudo que mudou aqui no forgot service, o git push origin master. Aqui ele entrou em deploy, já finalizou, e eu vou testar de novo o forgot. Fechar isso aqui. Não enviou. Ah, enviou, tá vendo? É porque demorou um pouquinho para chegar, mas tudo bem. Enviou. Deixa eu fazer de novo. Deletar aqui tudo. Chegou. F12 aqui só para ver o console. Aparentemente foi. Então vou botar a nova senha que eu mudei para ver se a gente vai logar. Show de bola, tá funcionando certinho lá. High Fluent Code. A gente tem o outro usuário que a gente criou também, né? Que é React Tutorial @gmail.com, e eu botei a senha aqui que eu cadastrei. High Fiber Tutorial. Então tá funcionando, perfeito. Então, o comando de build tem que ter isso daqui, ó, public _ redirects. Ele vai jogar esse redirects que ele tá aqui, ó. Esse cara aqui que a gente criou dessa forma. Além disso, a gente teve que aqui no front-end, ó, React Out, criar essa regra aqui, ó, source /* destination /index.html com o action rewrite. Salvou, né? E tudo certo. Aqui no front-end a gente só precisa de uma variável de ambiente, que é, tá aqui, ó, environments React App API URL, que é a URL do back-end, né? E no back-end a gente precisa, né, do app URL, que é a própria URL do back-end, a string de conexão com o MySQL lá no FreeDB, né? Aqui o front-end, que é a URL do nosso front-end aqui no render, o Gmail, né, o password do Gmail, que eu vou deletar agora, o e-mail, o secret JWT e a porta. Aqui o secret você pode escrever qualquer coisa. E essa chave aqui, né, do meu Gmail, password, eu vou deletar, então vou deixar só assim. Isso aqui não sobe para o GitHub, mas eu vou deixar só de referência. E essa chave aqui, o password, esse que eu acabei de
de trocar por X ali no ponto .env, eu vou deletar, porque é esse cara daqui que a gente criou nessa aula. Eu vou deixar só a minha chave antiga, né, porque essa chave eu não mostrei para vocês, só a que eu acabei de deletar. O banco também eu deletei, né, aquele banco que eu mostrei a string para vocês, então tudo certo. Então acho que não falta mais nada. Eu vou só corrigir isso que eu modifiquei, né, no forgot service do back-end, que é esse cara daqui, e vou colocar, deixa eu ver onde é que tá ele, é mais para aqui, ainda a parte do front-end é lá para cima, esse cara daqui, forgot service. Então eu vou refazer essa parte aqui e a parte da explicação aqui também, falando aqui de todas essas modificações aqui que a gente fez, né? Essa lista aqui com todos os formatos de data possível e como está sendo tratado aqui, mas os comentários, né, já deixa aqui mais ou menos explicado, mas eu vou colocar lá, tá? É isso, eu fico por aqui. Embora a gente planeje, né, a aula, mas chega na hora de fazer, sempre tem um porém, sempre dá um erro aqui, outro ali, uma coisa que funcionou, né, e você jura que vai replicar aquilo e vai funcionar e na verdade não replica, dá algum problema. Então essa é a vantagem de se utilizar, né, ferramentas como o Terraform, né, para automatizar as coisas, usar Docker, né, containers, porque aí você já deixa tudo configurado certinho e com um comando ele faz o deploy ali, sem ter que fazer tudo na mão como a gente fez aqui. Mas a gente tem um app rodando totalmente gratuito. Isso aqui poderia ser um e-commerce, por exemplo, né? Eu de repente vou até fazer, vou mostrar, né, como colocar um e-commerce gratuitamente no ar usando esse tipo de recursos. É claro que eu não aconselho recursos gratuitos, né, porque você pode ter problema com o banco, né, o banco pode ser deletado, então acho que não vale a pena. Mas para teste, né, tudo ok, né. E é isso. Aqui eu coloquei de novo, só que está errado, é 18, não é 19. Eu vou corrigir essas pequenas coisas aqui, né? E é isso. Com essa aula a gente encerra de fato, né, esse tutorial aqui, ó. Fiber. Tá? A gente construiu um sistema bem robusto, bem completo agora com deploy, com todas as melhorias que foram feitas, né? Realmente o código está bem legal, está melhor até do que o código como o código que eu implantei aqui no Kubernetes. Ele está funcionando, está tudo certo, está funcionando perfeito, né? Se você fizer seguir lá tudo certinho, vai funcionar. Mas quando eu montei essa aula, eu fiz várias melhorias no código. Refatorei bastante coisa, e até essa agora que a gente fez, deixando o forgot com várias opções de formatos de data, para que ele pegue o formato que mais se adequa, para não ficar dando aquele erro, né, que deu de parse de data do token, né? Porque o token ele tem uma validade, e aí se esgotar aquela validade, a pessoa, para redefinir a senha, tem que gerar um outro token, né? Tem que ir lá no forgot, pedir para enviar de novo, né? E é isso, essa aula então foi só, na verdade é uma extensão, eu já tinha encerrado esse tutorial, né? E aí fiz essa aula de DevOps lá de Kubernetes, onde eu implantei, né? Fiz o deploy num cluster K8s, mas aí eu resolvi fazer essa versão mais na mão, mais roots, né? Fazendo tudo na mão, configurando as variáveis de ambiente, tudo na mão, e usando só recursos gratuitos, né? Banco de dados MySQL gratuitos do FreeDB, o render também, né? O servidor ele tem essa coisa, né? Se ele ficar inativo durante algum tempo, ele adormece, e aí quando você faz uma requisição ele leva de 50 segundos ou mais para acordar, né? Tem esse inconveniente. Eu fiz aquela função aqui, ó, em utils, source utils, aqui, ó, health check.
justamente para ele ficar fazendo de 10 em 10 minutos uma chamada nesse endpoint aqui, ó, API Health, para não deixar o servidor dormir. Mas eu não sei se isso funciona. Eles devem ter algum mecanismo lá de controle para não deixar isso acontecer. Na verdade, isso é uma gambiarra, né? O certo é você pagar o servidor e ter um servidor ali que não dorme nunca, fica servindo sua aplicação o tempo todo, né? O back-end. E é isso, eu fico por aqui, espero que tenham curtido aí o tutorial no geral, né? Quem chegou nessa aula pode voltar aí nas outras aulas para ver o passo a passo da criação do projeto desde o início, né, até esse momento. E também nada impede de você pegar a branch dessa aula, né, são essas branches que eu deixei aqui, mas pode pegar a própria master que ela já está mergeada com as branches dessa aula aqui, né, e fazer todo esse processo aqui que eu fiz, que vai dar certo, tá bom? É isso, valeu, eu peço que vocês divulguem o Código Fluent nas suas redes sociais, que vocês sigam o Código Fluent, né? Que vocês também sigam aqui a Scarlett Finch, quem quiser postar as músicas delas no Instagram, por exemplo, nos Reels, nos Stories, já está disponível lá também, é só pesquisar por Scarlett Finch que vai aparecer. Aqui tem um QR Code para doações, super importante, e aqui embaixo tem esse link também para doações. Então beleza, a gente construiu aí um sistema de registro, autenticação e com a funcionalidade de redefinição de senha com envio de token por e-mail, usando o Gmail para enviar esse e-mail para o usuário com o token para que ele redefina a senha, né? Usando Fiber e Golang, né? O framework Fiber com a linguagem Golang, que é uma linguagem super incrível, né? Inventada pelo Google. O Kubernetes é feito com Go, então assim, para você ter uma ideia, né? Uma linguagem muito profissional para grandes empresas mesmo, que tem muito tráfego, né? Para dar conta. Então Go é realmente uma opção muito profissional, muito potente, muito abrangente mesmo, né? Não é à toa que foi criada pelo povo do Google. E o React pelo pessoal do Facebook, né? Então o Gmail é em React, né? Single Page Application. Tanto que quando chega um e-mail, aqui mesmo, né? Quando eu dei lá relembrar a senha, ele já aparece aqui. Eu não preciso dar um refresh na página para aparecer os e-mails aqui, né? Então ele fica observando o estado, né? Que é o que o React faz. E quando ele nota alguma mudança, esse estado é atualizado. Por isso que a gente utiliza aqueles user effects, né? Para esse tipo de coisa. Então a gente está utilizando aqui realmente tecnologias bem profissionais, né? É isso. Lá embaixo acho que eu já mostrei também, tem um link para doações. Eu fico por aqui e a gente se vê em outros tutoriais. Abraço!